Essa é a torre da igreja Christ Church Greyfriars. Greyfriars é um nome, uma palavra que faz referência à cor do hábito vestido pelos frades. Então, numa tradução seria Igreja de Cristo dos Frades de hábito cinza. Ela data do século XVII e fica aqui na Newgate Street, em Londres. A primeira igreja construída neste mesmo local, em 1228, pertencia a um mosteiro franciscano. Ela foi demolida no século XIV e uma outra igreja, uma igreja maior, a substituiu. Durante o período medieval, ela era a segunda maior igreja de Londres. Já no século XVI, durante a Reforma Inglesa, quando o rei Henrique VIII se desligou da autoridade papal, renunciou à autoridade papal, se tornando o líder da Igreja Anglicana, ela foi muito danificada. Nesse período houve a dissolução dos mosteiros. O mosteiro que existia aqui passou a ser uma instituição de caridade, uma escola para crianças que se chamava Christ Hospital. Ela teve muitos monumentos que foram desfigurados, muitas imagens desfiguradas. E aqui no adro da igreja, onde havia um cemitério, então os túmulos, eles foram roubados e foram vendidos pelo mármore e por outros objetos de valor. A igreja do século XIV foi totalmente destruída durante o Great Fire of London, o grande incêndio de Londres, que ocorreu em 1666, quando um terço da cidade pegou fogo. As chamas se alastraram muito rapidamente porque havia uma proximidade entre as casas, uma grande proximidade entre as casas, e eram casas de madeira com telhado de palha. Só para dar uma ideia da dimensão desse incêndio, foram destruídas 13.500 casas e 87 igrejas, incluindo a antiga Catedral de São Paulo, que ficava bem aqui ao lado. A igreja foi totalmente reconstruída durante os anos de 1687 e 1707 pelo arquiteto Sir Christopher Wren. Ele foi responsável pela reconstrução de mais de 50 igrejas e também da atual Catedral de São Paulo, cuja cúpula fica logo ali. E agora eu estou dentro da igreja, ou melhor, no que um dia foi a nave da igreja. As janelas eram arqueadas e deixavam o interior bem iluminado. Mas já não há um interior nessa igreja. Na noite do dia 29 de dezembro de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, como parte da campanha de ataques aéreos intensivos e estratégicos, os alemães lançaram muitas bombas nessa área. Uma delas, inclusive, atingiu a cúpula da Catedral de São Paulo. Essas bombas causaram verdadeiras tempestades de fogo. Esse episódio ficaria conhecido como The Second Great Fire of London, o segundo grande incêndio de Londres. Uma das bombas caiu no teto
da igreja da Christ Church Greyfriars. Tudo desabou. Aqui na nave. Nessa imagem vemos 2 bombeiros tentando apagar o fogo, o que foi uma tarefa extremamente difícil. Os alemães haviam escolhido a noite de 29 de dezembro de 1940 deliberadamente. Era uma noite em que o nível do rio Tamisa estava muito baixo, o que dificultou muito a retirada de água pelos bombeiros. Em 1949, as autoridades decidiram pela não reconstrução da igreja. As ruínas foram preservadas e aqui estão, desde 1989, num memorial, num jardim. No lugar dos bancos da igreja, canteiros de flores. Essas estruturas onde se apoiam as trepadeiras são cópias das armações de madeira que decoravam os pilares de pedra originais. Aos que vêm aqui passear, comer um sanduíche na hora do almoço, sentar e ler, espairecer, refletir sobre o passado, pensar no que será no futuro.